Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre pra mim, o desastre que foi o jogo de sábado, né? Mais uma falta de atenção do São Paulo Futebol Clube. A história se repete, na minha opinião. O São Paulo começou bem, teve um primeiro tempo, pra mim, ok, né? Achou um gol no final com o Pablo Maia, que vinha mal no jogo. Eu já tava começando a botar o dedo lá no botão de crítica. Ele fez um golaço, né? Mas aí o São Paulo, mais uma vez, entrou recuado no segundo tempo, desde o começo. Não dá pra entender. Juro por Deus, não dá pra entender o que o Dorival e esse time quis fazer no começo do segundo tempo. Tomou um gol de bola parada, né? Falha da defesa, na minha visão, falha do Rafael também. Quero saber de vocês. E depois não conseguiu reagir, não conseguiu repertório para poder vencer o jogo. Ainda tinha praticamente o segundo tempo inteiro, né, Marcão? O que você viu desse jogo? Você achou que falta aí falta vontade, raça ou falta organização tática nesse time do São Paulo? Eu acho que falta tudo, na realidade, mas assim, eu acho que o que falta mesmo de fato, Perrone, acho que fundamentalmente é a questão da liderança. Você não tem os caras se cobrando, irmão, não dá pra você ir de novo pro intervalo tendo uma vitória parcial. Concordo com você, o primeiro tempo não foi brilhante, mas o São Paulo teve mais iniciativa, teve mais posse de bola, criou as melhores situações e foi premiado aí no final do primeiro tempo aquele golaço do Pablo Maia. Né? Inclusive, eu acho que ele poderia ter sido sacado já no intervalo, porque concordo com você plenamente, não fez um grande primeiro tempo, e ainda tinha o cartão amarelo. Então, imaginando que o Curitiba fosse vir pra cima, se já tem o primeiro volante lá, que é o Newton, numa dessa poderia tirar o Marcos Antônio do lado do campo, que o Dorival também tá parecendo um lunático. Né? Eu cansei de criticar aqui Diniz, Carpini, Zubeldia, uma série de outros treinadores que insistiram com a porra do Luciano jogando centralizado, fazendo meio que essa meia, né, a ligação entre os volantes e os centroavantes. Essa posição, você pode falar o que vocês quiserem, 4-2-4, raio que o cara é meia, porra. 80% do jogo o cara tem que ser articulador, tem que receber a bola dos volantes e ser o elo entre o meio de campo e o atacante. Então esse cara é o meia. 4-2-4, 4-2-4 uma porra, mano. É 4-2-3-1. Então, esse cara que joga centralizado faz a função de um meia. O Marcos Antônio, dessa vez, estava aberto pela direita, porque o Arthur não jogou, enfim. E aí ele tem a opção na esquerda. Cara, posso falar? O Marcos Antônio tem que jogar centralizado. A bola tem que passar por ele. É o cara mais cerebral desse meio de campo do São Paulo. Então o Dorival Júnior parece um louco. Ele treina aquela porra, já tava no São Paulo antes da Copa, ficou 40 dias treinando, voltou fazendo a mesma coisa, ficou mais 10 dias parado e tá fazendo a mesma coisa. Ô Dorival, pelo amor de Deus, você já mostrou sua competência em 2023, até em 2017, quando ajudou o São Paulo a se livrar do rebaixamento, etc. Mas, mano, faz o óbvio. Por que você não tira a porra do Luciano do time, coloca o Marcos Antônio centralizado, deixa a direita pro Arthur, a esquerda pro Vitor Sá, pro Ferreirinha, pra quem que você quiser, e coloca a Léry lá na frente. O time é esse. Se você não quiser abrir mão da porra do esquema, esse 4-2-3-1 ou 4-3-3, como vocês queiram chamar, você tem que mudar, cara. O Luciano tem que ser banco. Não tem a porra da posição do Luciano, que é segundo atacante, nesse esquema que o Dorival quer fazer. E se você quiser mudar o esquema e botar o Luciano como atacante junto com o Caleri, como foi contra a própria Chapecoense com o Roger Machado, sim, que ele aproximou Aí você tira o Arthur ou o Vitor Sá. Sim. Aí você faz um 4-4-2. Exato. Monta o meio de campo até num losango, como jogava na época do Crespo. Né? E aí você abre mais uma posição ali. Pode ser com ou sem o Luciano, mas sim, do jeito que tá, não dá, né? Não dá. É por isso que eu tô falando. Você não consegue novos resultados acordando e fazendo todo dia a mesma coisa. O que o Dorival ele tem feito até agora é acordar todo dia e fazer a mesma coisa. Não mudou nada. O São Paulo antes da Copa do Mundo, pro que o São Paulo viu hoje aí, tendo essas duas intertemporadas, a da Copa e mais esses 10 dias, 12 dias que o São Paulo fosse jogar, não mudou nada. Então, uma coisa é o que o São Paulo tem feito em campo, é a desatenção, a displicência de não conseguir segurar o resultado. E outra coisa, na minha opinião, é o que deve ser mudado em termos de escalação. Né? Não adianta a gente ficar, querendo tapar só com a peneira, porque o Dorival tem tanta responsabilidade quanto os caras que estão entrando em campo. Então, aí no segundo tempo, tá parecendo o filme da sessão da tarde, né? Mais uma vez, a gente tá tendo que repetir comentário aí do que a gente já vem falando aí há praticamente 2 meses, né? O São Paulo completou 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e mais uma vez, dessa vez, aliás, para mais de 44 mil pessoas lá no Morumbi, passou essa vergonha. Então, por mais que a gente saiba que o Curitiba aí não é um grande time, mas tá encaixado, afinal de contas, é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, mas a obrigação do São Paulo pro seu torcedor e por ser o São Paulo Futebol Clube era vencer. Um jogo como esse, mais uma vez, o São Paulo desperdiça pontos aí jogando na sua casa. Você falou uma coisa certa, para 45 mil pessoas, cara. A gente fez campanha aqui, lembra? A gente fez apelo aqui pro torcedor ir. O torcedor compareceu no Morumbi, né? 9 da noite, puta festa, a galera se abraçando, com saudade de voltar pra casa, etc, com saudade dos amigos lá, saudade de tomar uma cervejinha antes do jogo, entramos no jogo, torcemos, apoiou, quem tava no Morumbi, acho que vocês estavam no Morumbi, viu que apoiou até o Arboleda antes do jogo. Uhum. A torcida gritou o nome até do Arboleda. Eu tava imaginando que poderia ter passado batido, tipo aquela mão no vácuo lá no Neymar, né? Mas não passou batido. A torcida independente, a Dragões, eles gritaram o nome de todos os jogadores, apoiaram,
apoiaram o time. E depois, no final, teve as críticas, teve as vaias, etc. Mas, assim, é inconcebível, meu amigo. Ó, se você tá jogando com o Luciano, sem o Luciano, com o Iago ou com o Wendel, com 2 volantes, que eu já vou trocar uma ideia com você, Grécio, sobre esses 2 volantes. Cara, você tem que ganhar do Curitiba de qualquer jeito. Era jogo pra ganhar. Não sei o que acontece, se é problema psicológico dos jogadores, se é o Dorival que não tá conseguindo extrair desse elenco mais do que ele tá extraindo. Entendeu? E aí o caso é grave, se ele não tá conseguindo mais extrair do elenco, né? Se ele não consegue mudar esse time, como o próprio Marcão falou aqui, né? Se ele não tem a competência de mudar esse time, aí é grave, né? A gente não tem tempo pra ficar insistindo nos mesmos erros. Mas, Grécio, queria conversar com você sobre uma das coisas que eu acho que também é um problema do time do São Paulo. O Newton entrou no time. Né, ele tinha entrado numa outra função, né, contra o Bolívar, né, ele entrou meio que como um terceiro zagueiro, né, e com a bola ele adiantava um pouco mais na direita e o Lucas Ramon ia um pouco mais para frente. Essa foi o posicionamento que o Dorival fez, que inclusive eu até achei interessante, tá? Mas o Newton, ele é um primeiro volante, né, Marcão? Ele é um jogador que ele atua mais ou menos no mesmo espaço do Pablo Maia. Você não acha que tá faltando aí mais punch no meio-campo criativo, né? A gente sabe que a gente não tem um meia, né? Mas como é que você vê esse meio-campo do São Paulo? Certamente a gente tava sem o Bobadilla, que tinha sentido, né? Me parece que tá machucado ainda. Sim. Me parece que não joga também Sim. nessa terça-feira contra o Bolívar. Sim. Mas eu acho assim que o São Paulo, ele deveria, Dorival Júnior deveria ter colocado Danielzinho ali naquela posição pra soltar mais o meio-campo, né? Cara, sempre no Morumbi eu falo, o São Paulo tem que ir pra cima, o São Paulo tem que conquistar jogo, o São Paulo tem que mandar jogo. Não adianta. Você tá jogando com o Vitor Sá. Cara, a gente pediu tanto o Vitor Sá aqui no último programa que, meu Deus do céu. Porra, 1 milhão, quase 1 milhão de salário pra jogar aquele futebolzinho ali meia boca, depois ele vai chegar e vai falar que foi assistência pro Pablo Maia o passe de 1 metro que ele deu, pelo amor de Deus, ridículo, tá? Eu também achei o Newton muito mal, eu achei que ele foi muito mal também. Eu acho que eles estão batendo cabeça, sim. Sabe, ele com o Pablo Maia ainda não conseguiram se encontrar dentro da função dos dois, né? Sim, eu acho que ele deveria soltar mais o time. O Marcão falou bem, mas um jogador que eu sinto falta, e até nesse último jogo do Sub-20, novamente, vou falar dele, Pedro Ferreira, que deu uma assistência linda no Sub-20 esse final de semana. Cara, a gente só tem um meio-campo de origem, né, que faz realmente a posição, que é um moleque da base. Entrou contra a Portuguesa no Campeonato Paulista. Lembra até hoje desse jogo. Deu um passe lindo pro Caleri no outro jogo, né, que já era o Crespo nessa época. Colocou o moleque no banco, o moleque não jogou mais. Depois jogaram ele num jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo com o estádio que tinha chovido, tava mal pra caramba. Enfim, é um moleque com poucos minutos, 111 minutos, se eu não me engano, que ele tem com a camisa do São Paulo e uma assistência. Se for pra pegar os números, né? Um jogo, uma assistência. Então, assim, porra, você tem um jogador que consegue ditar o ritmo do jogo. E você não usa esse moleque, né? O Dorival Júnior, aí é mais uma crítica ao Dorival Júnior. Realmente, ele precisa encontrar o time. Na entrevista, né, na coletiva que ele deu no final do jogo, ele falou assim, esse time, eu tô sentindo que ele vai chegar num bom momento. Ele vai chegar e tá próximo de chegar. Pô, o próprio Dorival Júnior, a gente vê o aproveitamento desde a última passagem do São Paulo muito mal em Campeonato Brasileiro, né? Consegue algumas vitórias em mata-mata, vai se empurrando em mata-mata, mas ele sempre tá indo mal em Campeonato Brasileiro. Foi demitido do Corinthians e agora tá indo muito mal no São Paulo. Tem que ser criticado. Eu não acho que é com o Newton, com todo respeito, sendo titular de São Paulo, mesmo sem o Bobadilla, que ele vai ter esse dinamismo no meio-campo que o São Paulo tá faltando, e ó, há muito tempo. Então, o Caleri, pô, a gente pode até reclamar do Caleri, mas ele não recebe bola, gente. Quantas bolas foram no gol do Curitiba no primeiro tempo, tirando a do Pablo Maia? 1 ou 2, no máximo. Sabe, se o São Paulo não tem volume criativo de jogo, esse é o problema. O São Paulo tem o controle da bola, foi 66% contra 33% do Curitiba, então quer dizer, São Paulo controlou não, vai, o São Paulo teve a posse de bola contra o Curitiba, mas não conseguiu criar oportunidade. Pô, não tá claro pra gente que o problema é na criação e que ele tem que mudar o setor criativo, ou colocando o Marcos Antônio no centro, ou colocando o Pedro Ferreira pra jogar, ou colocando... Pô, eu não entendo como é que o Danielzinho saiu desse time, porque começou bem. Pode até falar, caiu, mas porra, meu, o time tava legal com o Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio. Tava legal. E aí com o Luciano um pouco mais na frente com o Caleri, sabe? Aí você muda um negócio e o pior, você insiste naquilo, né? Então, pra mim, esse é o grande erro do Dorival Júnior. O time tá sem criação,
Os laterais do São Paulo não oferecem perigo, né? É muito pouco. O Lucas Ramon, muito pouco. Tá parecendo que voltou à Série B do Mirassol. Não tá jogando porcaria nenhuma. O Vitor Sá desapareceu. Ó, o Vitor Sá, por enquanto, nada. Tô esperando, vamos esperar. E o Arthur, que é muito importante, entrou no segundo tempo, mas entrou mal, né, gente? Não entrou bem, não. Tá meio fora de forma ainda. Tá meio fora de forma, né? Machucado aí. Então. Mas assim, o Dorival tem que fazer alguma coisa. Esse time não pode ficar do jeito que tá. Ô, Daniel, sabe quantos cruzamentos certos o Wendel deu nessa partida? 1. O Wendel deu um cruzamento certo. Eu tô tentando lembrar, eu só vi pelos números, tô tentando lembrar Não, desse por mim, cruzamento. o Iago permanecia como titular. Foi bem contra o... Eu não sei por que saiu. Será que é aquela famosa dor de primeiro treino, Marcão? Sabe que você faz aquele primeiro treino, dói, aí tem que ficar uma semana meio que na maciota, na musculação? Tem que sair o ácido lático, né, do músculo. Mas em relação... Será que ele tava com ácido lático, o Iago? Eu acho que em relação ao Iago aí também, ele fez uma boa estreia lá contra o Bolívar, né? Foi coroado com assistência no gol de cabeça do Arboleda. E, mano, ele mostrou personalidade também, porque assumiu as bolas paradas é difícil. Você, na altitude, né, a variação de bola, etc., peso, é realmente diferente do que a gente tá acostumado aqui. O cara já no primeiro jogo pegar a bola por debaixo do braço e assumir esse protagonismo aí, na minha opinião, o moleque foi bem. Deveria ter mantido, né, pra esse jogo contra o Curitiba. Pelo menos a gente tinha também uma bola parada de escanteio, né? Sim. Porque você viu as bolas que ele deu de escanteio lá na Bolívia, bateu bem na bola. Uhum. Bom, vamos aos alguns superchats aqui. O Matheus Melo, São Paulo. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo superchat. Boa noite. Concordo contigo, Marcão. O Domingos Duarte tá jogando muito seguro, um líder no campo. Fora que já peitou o Roldan na Sula. Você viu ele peitando o Roldan na Sula? Vi. Também esse juiz é safado, hein, cara? Ele gosta de aparecer, né? Sabe, ele se aproveitou, na minha opinião, tá? Isso é opinião minha. Ele se aproveitou das novas regras da FIFA pra acelerar aquela imposição no São Paulo. São Paulo teve 2 ou 3 reversões por conta de um cara, o cara, sabe, parecia o Jason, sabe? 2, 3, 4, 5, acabou, volta, reversão. 2, 3, 4, 5, volta, reversão. Tanto é que o Rafael se incomodou bastante. Mas no fundo do meu coração, se todo mundo fizesse isso, o futebol tava melhor. Sim. É que só foi ele. Não sei se vocês perceberam no Campeonato Brasileiro, a galera aliviou bastante. Né? Esse Vilmar Roldan aí, safado, boliviano. Sorte que agora, nesse jogo contra o Bolívar, a arbitragem é peruana. Vamos ver.